Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça e vou dar esse curso para vocês de direitos reais. Nós estamos agora situados aqui na unidade 1, direitos reais, parte 2. Eu falo unidade 1 porque nós estamos ainda na posse, nós vamos ver propriedade e também vamos ver direitos autorais, tá? Propriedade industrial e com isso ver todo o programa. Então, sem mais delongas, vamos lá. Parte 2, direitos reais. Vamos lá, querida. Então, nós estamos falando sobre a publicidade e especialização. A garantia constituída, né, é oponível contra terceiros e a publicidade é instituída para esse efeito. Então, na hora em que eu adquiro uma propriedade mediante a escritura pública, eu estou constituindo uma garantia contra terceiros, porque se naquela propriedade houver uma invasão, eu posso entrar com uma reintegração de posse. Se aquela minha propriedade for turbada, eu posso entrar com uma manutenção de posse. Se houver ameaça daquela propriedade ser invadida, eu posso entrar com interdito proibitório. E reparem que aquele documento, ele se torna público justamente com o objetivo de dar publicidade, de dar conhecimento às outras pessoas para provar que você é o senhor daquela propriedade, né? Então, aquela propriedade, ela tem como objetivo isso, justamente você provar que você é o dono daquela propriedade. Já a especialização diz da individualização da garantia, onde se deve fazer constar o que é a relação creditória e o que é a garantia. Quando nós estamos aperreados, não temos dinheiro, né? Acho que agora a música daquele filme, né? O Frozen, né? É uma versão agora, né? Liso estou, que todo brasileiro agora está sem dinheiro. Então você está sem dinheiro, você vai no penhor e você penhora o teu relógio, penhora a tua aliança, penhora, né, uma joia. E você nada mais faz do que individualizar aquela garantia, especificando o objeto que está sob garantia para que você receba aquele dinheiro. A mesma coisa, se por acaso eu precisasse fazer, e na aula passada nós falamos sobre isso, se eu precisasse fazer uma hipoteca. Nós temos aí várias pessoas que quando vão fazer uma reforma no imóvel, não tem dinheiro, hipotecam o imóvel, e aí fazem a obra, depois pagam a hipoteca e se vê livre daquela dívida. Mas, a bem da verdade, é que na hora em que se faz a hipoteca, se individualiza aquele imóvel que é a garantia da hipoteca. Então, passando. O direito de sequela. Nós já falamos do direito de sequela na aula passada e vamos continuar falando dele hoje. Que é o direito de sequela? É o direito de seguir a coisa em poder de qualquer detentor. Se aquela coisa é tua, tu tens o direito de pleitear aquela coisa de quem quer que injustamente a detenha. Então, se tu és o proprietário de um veículo e esse veículo é apreendido, né, irregularmente, tu podes entrar com uma busca e apreensão daquele veículo. É o caso, por exemplo, das empresas de leasing, né? Você faz um leasing, a empresa faz o leasing, você fica com o carro sob alienação fiduciária, enquanto você não pagar, o carro está no nome da empresa. Se você não paga, a empresa pode então fazer a busca e apreensão. Ela tem o direito de sequela. O direito de sequela, ele adere à coisa. Por exemplo, nós falamos na aula passada da servidão.
falamos inclusive da servidão de passagem. Você sabe que em algumas situações, para você ingressar no teu terreno, você tem que passar pelo terreno alheio. E aquela passagem contínua durante vários anos acaba fazendo com que você adquira aquela direito de passagem pelo uso. É uma servidão. Imagina se um dia o vizinho, a tua casa é a última da vila, o vizinho resolve fechar a tua entrada. Como é que tu vais entrar na tua casa? Então o direito de sequela visa tomar efetiva a preferência, disse que é satélite, pois autoriza a perseguição da coisa, a ação reimpersecutória que pode ser tomada de quem a detenha. E aí eu dou exemplo da ação reimpersecutória, eu dou exemplo da ação de busca e apreensão no caso da alienação fiduciária. O credor fiduciário pode mover essa ação e reaver o carro se o devedor não pagar a dívida. Passando então, querida, o direito de sequela permanece em estado potencial. Você tem aquela faculdade de exercê-lo, se assim você necessitar, até que a dívida se torne exigível. Então, lógico que a empresa financia o veículo e fica com a propriedade do veículo até a quitação do débito. Só se torna exigível se a pessoa não pagar a dívida. O credor, então, por força da sequela, subtrai-se à lei do concurso, apreendendo-a judicialmente. Então, aqui, se ele é o proprietário e se ele tem o direito de sequela, ele foge dessa questão de concurso. Ah, mas esse cara comprou, aquele outro também comprou, o carro diz que era do outro, não interessa. Tem vários proprietários do veículo, mas se ele tem o direito de sequela e se ele é o verdadeiro proprietário, não interessa quantos concorrem com aquela coisa. Só o verdadeiro proprietário é que vai ter o direito de sequela. E é útil como instrumento de ação, porque aí você vai reivindicar aquela coisa de quem quer que injustamente a detenha. Passando então. Direito de preferência. Direito de preferência. O direito de preferência é restrito aos direitos reais de garantia, consistente no privilégio da garantia, penhor e hipoteca. Ora, se você penhora uma joia e se você não paga, quem tem a preferência da arrematação daquela joia? A Caixa Econômica. Se você hipotecou a sua casa e você não paga a hipoteca, quem tem a preferência da asta pública da venda daquele imóvel? Claro que é a empresa que forneceu aquele dinheiro, que é o teu credor hipotecário. Então a preferência estabelece-se para o credor e é oponível contra terceiros. Se a Caixa Econômica, por exemplo, financiou a obra da tua casa e tu não pagastes a hipoteca, eu disse na aula passada, você vende o imóvel, não é isso? Você vende o imóvel em asta pública e como você só financiou 200 mil e a casa vale 1 milhão, vamos supor, infelizmente tu vais vender a casa, porque ela não existe aquela possibilidade de você hipotecar só o valor que é a dívida. Vamos supor, você vai só hipotecar a piscina e a churrasqueira e a academia da casa. Não existe essa possibilidade, porque nós já vimos que ela é indivisível. Logo, nós vamos ter uma hipoteca sobre a casa toda, sobre o imóvel todo. Aquele imóvel todo vai para a asta pública e tem 1 milhão de reais que ele vale, vamos supor. A dívida só é 200 mil. Mas a Caixa Econômica, como tem o direito de preferência, ela pode dizer, não, mas espera aí, eu quero esse imóvel para mim.
Eu pago os 800 mil para o proprietário e vou ficar com a casa. Quero a casa. Mas aí você tem que pagar esse restituir. Ele tem que restituir, sim, lógico. Porque se o crédito da Caixa é só 200 mil e o imóvel vale 800, o que excedeu o crédito volta para o antigo proprietário. Tá? Agora, o que eu quero dizer aqui é que ela tem um direito de preferência. Ela pode dizer não. Ah, mas tem um terceiro que quer comprar a casa por 1 milhão. Não, mas eu, Caixa Econômica, tenho o direito de preferência sobre aquele imóvel. Né? Sim, ela põe o imóvel para leilão, mas ela pode, no leilão, decidir não levar a asta pública, não permitir que terceiros adquiram a casa quando ela tem interesse. Lógico que hoje, isso é só um exemplo, porque nós sabemos que a maioria dos bancos hoje, eles não adquirem a propriedade, eles alugam imóveis para fazer funcionar as suas agências, né? Então, isso visa criar uma situação especial para o credor, passando, em vista dos outros credores assegurando o pagamento antes de qualquer outro credor. É a mesma situação que nós temos em relação ao credor trabalhista. Que o credor trabalhista, ele tem prioridade sobre outros credores. O credor que tem uma garantia hipotecária, né, ou um penhor, ele tem preferência em relação aos outros credores pelo produto da alienação de coisa desde que vendida. Preste atenção que a preferência dele está em relação àquela coisa, tá? Nós estamos falando de direito das coisas, direitos reais. Caso haja saldo pela venda, estabelecerá o concurso de credor para os demais. Então, a Caixa Econômica, numa venda de 1 milhão, tira os 200 mil, mas tem um outro estabelecimento que tem direito a 100 mil, outro tem direito a 50 mil, e assim vai fazendo a divisão pelos demais credores. Mas a Caixa, como é credor hipotecário, tem direito de preferência. Passa lá. A preferência consiste no direito do titular pagar-se com o produto da venda judicial da coisa dada em garantia. E aí é que está a história, porque a Caixa Econômica, no nosso exemplo, ela é um credor hipotecário. E sobre aquele imóvel, ela tem direito de preferência. A asta pública, a venda daquele imóvel, serve para ela se ressarcir daquele prejuízo, porque foi um dinheiro que ela financiou, excluídos os demais credores. O direito real pode se constituir sobre coisas corpóreas ou incorpóreas. Como eu disse na primeira aula, na parte 1, nós tanto podemos ter uma casa, uma joia, como nós podemos ter os direitos autorais, os direitos industriais, os direitos de marcas e patente, né? Vocês, por exemplo, se quisessem, não poderiam explorar a marca da Nestlé. A senhora poderia produzir um leite e colocar a marca da Nestlé? Não poderia. Muito embora nós vamos ver que tem japonês querendo patentear o açaí, tem alemão querendo patentear o nosso taperebá, o nosso cupuaçu, e são coisas nossas, né? Mas o direito real pode recair sobre coisas corpóreas ou incorpóreas. Vamos lá, passando. Diga. No caso, a Caixa, quando ela faz essa venda desse imóvel, ela pode cobrar os juros em cima? Quando a Caixa Econômica empresta, ela vai evidentemente cobrar os juros. E que juros, né? Em cima do financiamento imobiliário. Por exemplo, se ela financia 200 mil, os juros é de 50 mil, vamos dizer. Você pode questionar os juros, né? Existia um entendimento de que, como a Constituição Federal previa 1% de juros para o rendimento, né, das aplicações, se
bancos cobrassem acima desse valor, você poderia questionar. Por exemplo, você pode estipular uma cláusula penal de 10%, mas uma cláusula penal de 50% sobre o valor do imóvel é uma cláusula abusiva. Então, eu posso ter situações contratuais que não necessariamente vai prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. Ou seja, eu posso questionar cláusulas que são leoninas, tá? Hoje não prevalece o contrato, o que está no contrato, prevalece a supremacia do interesse do consumidor, no caso do direito do consumidor, e de interesses de pessoas hipossuficientes, né? Como? Isso. Exemplos: direitos sobre direitos, né? Usufruto, penhor, propriedade literária, industrial, artística, científica. Só para recapitular, na aula passada nós falamos. Eu tenho 3 livros, eu sou autor de 3 livros. Se uma pessoa pega o meu livro e reproduz e começa a vender para ele não pode fazer isso. Os direitos autorais são meus. O cara tem um produto que ele patenteou. É uma propriedade industrial. Ele não pode ter aquele produto plagiado, né? E aí vem a questão de bens corpóreos e incorpóreos. Vamos passando. Toda limitação ao direito de propriedade não prevista na lei é considerada como de natureza obrigacional. Nós vimos na aula passada também que a propriedade hoje não tem mais aquele poder absolutista que havia outrora. Não existe mais o poder absoluto sobre a propriedade. Porque hoje a propriedade, ela tem que exercer a sua função social. E eu dizia que se você não paga o IPTU e você mantém aquele terreno abandonado, hoje mesmo eu passei ali e vi um terreno abandonado. E aquele terreno já está abandonado e é um terreno, um lugar muito bem situado, né? No centro da cidade. Ora, a pessoa deve estar pagando uma nota ali, com certeza, de IPTU, porque o IPTU é progressivo. Quando eu falo de direito de superfície, só para abrir para vocês perguntarem, você tem um terreno, você tem uma fazenda, tá? Mas se for encontrado petróleo, se for encontrado ouro, o teu direito está na superfície, o subsolo pertence à União. Entendeu? Então, tudo limita o direito de propriedade, né? Os direitos reais sobre imóveis constituem-se por contrato e são inscritos no registro civil, no registro de imóveis. Nós vimos que só vai haver a transferência da propriedade. Você só pode dizer, professor Franklin, eu sou proprietário se eu tiver um registro de imóveis. Se eu não tiver um registro de imóveis, não serei proprietário. Se não ter a propriedade, o solo da União, mesmo a propriedade do solo ser rico e mineral, eu posso requerer esse solo. Sim, o senhor pode requerer o direito à exploração, sim. Sim. Eu aquela área para fazer sim. exploração, mas eu só posso fazer exploração se o proprietário da propriedade também me autorizar. Sim, claro. O proprietário que foi descoberto o recurso mineral, ele tem que te autorizar, evidentemente, a exploração. A senhora queria perguntar? A senhora queria? Professor, no caso de escritura pública, nesse caso é só a posse que o senhor tem? Se você só tiver o contrato de compra e venda, a promessa de compra e venda, e se você não tiver levado para o registro de imóveis... Mas a escritura pública. Não, a escritura pública nós vamos ver que não é só a escritura pública. A escritura pública implica em você fez um contrato particular de promessa de compra e venda com aquela pessoa, você vai no cartório, aquela pessoa te passa a escritura pública. A escritura pública tem que ser averbada no registro de imóveis. Se eu tiver só a escritura e eu não
Não, não. Só tem uma posse, pessoal. Isso. Você precisa averbar a tua escritura pública para sedimentar o teu direito de proprietário. Professor, isso daí engloba tudo isso aí. Se sai um título definitivo, teu imóvel foi regularizado pela prefeitura ou pelo estado, tu és proprietário, tens o título definitivo. Passando. Da posse. Agora que a gente vai começar, e você não precisa se preocupar em bater a foto do slide, ou que a gente vai disponibilizar esse material na internet aí para vocês, tá bom? Bom, esse material não serve só para você passar aqui, você vai usar o material para OAB, vai usar o material para concurso público, porque aqui a aula se chama Tudo o que você queria saber sobre posse e propriedade e nunca teve coragem de perguntar. Sem a credibilidade da sociedade nos estados de aparência, não haveria a possibilidade de convivência pacífica. Então, como nós dissemos, o cidadão, no início do mundo, as populações eram nômades. E a partir do momento que o cidadão começou a se fixar naquela terra para ter uma agricultura incipiente e ter uma criação de animais domésticos incipientes, é que começou então o direito, a briga pela posse da terra. Então, se eu não tivesse um conjunto de leis que regulamentasse essa posse, não haveria convivência pacífica. Porque antigamente os homens guerreavam, as tribos guerreavam entre si em busca de terrenos mais férteis. Bom, pois a todo momento defrontamos-nos com situações de aparência tornadas como verdadeiras. A posse é uma delas. Então aí está no Venosa, vocês podem dar uma olhadinha no livro dele. Vamos passando. A posse busca em síntese a adequação social que deve ser examinada do ponto de vista axiológico, onde a aparência é conceito de utilidade técnica. Na hora em que você está sobre aquele terreno e que você está vivendo naquele terreno, plantando naquele terreno, trabalhando naquele terreno, surge o que nós chamamos de síntese da adequação social. Se cada um tivesse a sua terra, tivesse condições de trabalhar e plantar, provavelmente ninguém ia querer a terra alheia. O problema é que, infelizmente, nem todas as terras são férteis, nem todas as terras têm água suficiente, e aí a briga começa, porque realmente não há uma adequação social, porque é muita gente para pouca terra fértil, é muita gente para pouca água. Passemos. Só um minutinho, professor. Questão da posse. Me perdoe, tá? Pois não. Questão da posse. Um determinado grupo de pessoas vai para uma propriedade. Já com 10 anos depois, eles querem legalizar aquele pedaço da propriedade que ele invadiu. Aí eles solicitam para a prefeitura certidão de posse. Sim, nós temos a figura do uso capião. Se um grupo de pessoas invade um terreno abandonado e lá permanece, se for rural plantando, se for urbano habitando durante determinado tempo, embora sem justo título, porque eles não têm título do terreno, mas com boa fé, eles podem adquirir aquela propriedade pelo uso capião. Mas uma outra forma é você procurar o órgão competente, no nosso caso aqui a CODEM, e tentar regularizar aquele terreno na CODEM. Agora, uma coisa é ele entrar no terreno de boa fé e uma coisa é o terreno não ter proprietário. E outra coisa é ele entrar no terreno de má fé e o terreno ter proprietário. E nós explicamos na aula passada
que se isso acontecer, qual é a preocupação que você tem que ter? Quando o teu terreno é invadido, você tem que pleitear a reintegração de posse num prazo de ano e dia. Porque se tu deixares o invasor ficar mais de ano e dia, não significa que tu não possas conseguir a liminar para que tu sejas reintegrado na tua posse, mas é que ela vai ser muito mais difícil. É como se o juiz dissesse: bom, mas você deixou os poceiros ficarem lá mais de ano e dia, então agora você vai aguardar o julgamento do processo, do mérito, para a gente decidir essa questão. Nós tivemos agora em São Paulo uma situação de um senhor, um terreno enorme, de um italiano, que por algum motivo o pessoal invadiu, e agora ele, depois de alguns anos na justiça brigando, conseguiu a reintegração dessa posse. Ora, ele era o proprietário, o pessoal invadiu sabendo que ele era proprietário. Então tem situações em que a pessoa invade sabendo que tem proprietário de má fé e está correndo o risco de perder. E tem outras situações que a pessoa, invade, está de boa fé, e ou pede o uso capião, nós vamos ver, nós vamos falar sobre o uso capião, ou ele vai na prefeitura e regulariza aquele terreno. Que briga por terras que não são dele, por exemplo, a área da União. Porque, veja bem, existem situações que o uso capião não pode prevalecer. Por exemplo, tu vai para uma praça, vive 10 anos na praça, depois tu queres pedir o uso capião daquele banco da praça. Não pode. Não pode pedir uso capião de coisas públicas. Se a terra é da União, tu não pode pedir. Chega uma beira de estrada e diz: vou me alojar aqui, vou pegar aqui 2 hectares e vou montar. Sim. No caso de terra da União, que você falou agora, por exemplo, quando tem a parte da União, Sim. a propriedade nessa área, eles têm a propriedade ou só a posse? A União tem, por destinação constitucional, a propriedade, tá? Só que entre essas terras da União existem as terras devolutas. E no direito agrário a gente aprende que existe o que nós chamamos de processo discriminatório. O processo discriminatório ele tem esse objetivo: discriminar o que é terra da União, o que é terra devoluta e o que é terra particular. E essas terras da União, elas permanecem em poder da União. Por exemplo, os terrenos de marinha, aqui, da beirada dos nossos rios, são terrenos de marinha. A pessoa paga um laudêmio, uma taxa para continuar naquele terreno, mas o terreno, ele nunca poderá ser proprietário. Ele ali está como posseiro, porque a propriedade pertence à marinha, à União, porque é um terreno de marinha. Se houver uma guerra ou se houver uma necessidade de desapropriação, será desapropriado. Mas a desapropriação, gente, ela não significa dizer que ele vai desapropriar a propriedade, ele vai desapropriar a benfeitoria. Tu fizeste uma casa de alvenaria sobre aquele terreno, tu tens ali uma piscina, tu tens ali um jardim, tu tens ali uma churrasqueira, tu tens ali... Aquilo vai ser indenizado, porque a terra é da União. Professor, existem alguns programas sociais onde eles distribuem casas e terrenos. E eles dão um certo período para que a pessoa realmente tenha titularidade nessa propriedade. No caso de uma pessoa pegando da prefeitura um lote, e este lote ser invadido, quem é a parte legítima para invadir? A quem pertence? Se a pessoa recebeu o lote da prefeitura, se já tiver regularizado o nome dela, eu quero te dizer que para ela entrar com a reintegração de posse, ela não precisa ser proprietária, posseiro pode entrar com a reintegração de posse. Ele está ali só como posseiro, ele não está com título, ele não tem escritura pública, ainda não regularizou, ainda está em processo de regularização com a prefeitura, mas ele pode entrar com a reintegração de posse, porque a reintegração de posse não pressupõe
é um direito exercido pelo posseiro, não pelo proprietário. Tá? Bom, conceito. Vamos lá. Para Savigny, a posse é a exteriorização ou viabilidade do domínio, isto é, a relação intencional existente normalmente entre a posse e a coisa, em vista de sua função econômica. Então,